E nós já vamos abrir o nosso programa hoje, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre a aposentadoria. Então, se você tem dúvidas sobre revisão de aposentadoria, quanto tempo que vai, aposentadoria rural, a gente mora numa região bastante rural, né? Qualquer dúvida, você manda para cá, para o nosso WhatsApp, que é o 991222899, que a nossa super advogada previdenciária, Carla Sanches, já está por aqui e responde tudinho. Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está seguindo aí e acompanhando a gente. Isso aí, vamos lá então. Eu estava encostada até o dia 30 de agosto. Tenho 61 anos de idade. Será que consigo me aposentar? Sou mulher. Nesse caso, é preciso verificar se ela já tem até o tempo de contribuição, né? Esse ano a mulher precisa ter 61 anos e 6 meses. Então, se ela ainda não tem esses 61 anos e 6 meses, ela vai se aposentar com 62. Mas atenção, precisa ter 15 anos de contribuição. Meu esposo estava ganhando auxílio-doença, depois foi revertido em aposentadoria. Ele sempre trabalhou com caminhão e máquinas pesadas, ele recebe só o mínimo. Será que tem como fazer uma revisão de aposentadoria? É muito interessante, né, em casos recentes de aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria permanente, né, por incapacidade permanente, a pessoa ir atrás, sim, para ver se cabe uma revisão. Uma vez que com a reforma da Previdência, houve certas mudanças na hora da concessão. E nem sempre, na hora da concessão, a concessão está correta. Então, é viável, sim, procurar aí uma busca de uma revisão. Meu marido tem 34 anos de contribuição. Ele tem 46 anos. Ele pode entrar com aposentadoria ainda? Ele paga INSS 20%, tem problema na coluna, mas trabalha ainda. Não tem problema, né, o fato dele estar trabalhando, né, ele está contribuindo de forma correta, que são os 20% para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ele dá bem próximo, né, ele precisa ter aí os seus 35 anos. Se ele está passando esses 35 anos, pode já fazer o pedido. Antes é interessante fazer uma simulação. E se ele não chegou aos 35, talvez ele tenha já os 35, porque tem atividade rural, às vezes tem uma atividade especial. Então dá para fazer o pedido, sim. Boa tarde, eu tenho 25 anos de contribuição como motorista de caminhão e 55 anos de idade. Já tenho direito para me aposentar? Nesse caso, só seria, né, se ele teria já direito se essa carga que ele carrega seria uma carga perigosa, né? O caso de pessoas que aí fazem transporte de combustível é uma atividade especial, porque tem um risco de explosão. Agora, infelizmente, só o fato dele ser caminhoneiro não lhe dá direito a uma aposentadoria especial. Mas até 95, 97, ali a gente tem como fazer a conversão, ou seja, aumentar 40% desse tempo. Talvez ele esteja próximo aí aos 35. Tenho um filho que faleceu há 2 anos. Eu tenho direito à pensão? Ele trabalhava desde os 17 anos registrado. Ele era metalúrgico e faleceu de câncer. Nesse caso, né, pelo que me parece, é a mãe da pessoa. Então, há possibilidade, sim, Patrícia, da mãe pedir a pensão por morte quando o filho falece. Mas ela precisa comprovar que há uma dependência, ou seja, que esse filho ajudava de forma, assim, muito clara na casa, né? Que ajudava na renda. Não pode ser uma simples ajuda. Tem que comprovar que o fato desse filho ter falecido, a renda familiar caiu bastante e ela está numa situação um pouco mais dificultosa agora. Gostaria de saber se tem como pedir revisão da pensão após a morte. Tem sim. O benefício de pensão, assim como o benefício de aposentadoria, ele cabe revisão. Só que é bem interessante sempre cuidar. Não pode ter sido concedido há mais de 10 anos. E nem sempre cabe uma revisão, né, Patrícia? Sempre é feito um levantamento, porque muitas vezes a concessão está correta e é aquilo ali que a pessoa tem direito mesmo. Meu marido é funcionário público municipal faz 30 anos. Sempre trabalhou com insalubridade. Ele já pode pedir aposentadoria? Aí seria interessante verificar qual é a idade, né, desse funcionário público. Quando a gente fala de funcionário público, é sempre interessante verificar a idade, porque a regra, né, do funcionalismo público ela é um pouquinho diferente do INSS. Então precisa verificar aí se de fato ele tem aí já uma certa idade que vai poder fazer o pedido. O fato dele trabalhar também com uma atividade insalubre vai contar, desde que haja aí o formulário PPP, que é aquele formulário que vai indicar se há insalubridade nessa atividade ou não. Recebi seguro-desemprego até março, sou diarista. Qual a melhor forma de pagar o INSS? Pode ser MEI? Hoje eu estou com hérnia de disco. Bem, se o caso, né, se ela tem aí uma atividade, né, se ela se encaixa como microempreendedora, pode sim ser MEI, não tem problema nenhum.
A questão é, será que vale a pena? Será que não vale a pena contribuir um pouquinho mais com aquilo que ela já tem? Aí caberia fazer uma simulação antes de aí indicar certamente qual que é a contribuição que ela tem que fazer. Ó, Carla, agora é com cálculo. Tenho 54 anos e 10 meses de idade. E tenho 29 anos e 5 meses de contribuição no INSS. Sou mulher. Posso pedir a aposentadoria? Ah, essa tá fácil. Ela ainda não tá com uma idade aí o suficiente para se aposentar. Então, quando ela tiver 57 anos, ela vai aí se encaixar na primeira regra de transição. Então, faltam alguns anos aí de recolhimento. Continue recolhendo. Aí ela tem bastante recolhimento, já tem 20, né? Então, ela vai ainda recolher mais alguns anos. Quando ela tiver 57, provavelmente já atinge a primeira aí regra de transição. Porque ela tem ainda, porque se ela tem 20 hoje, lá em 2019... 29 de contribuição. 29? Uhum. Então, ela tem aí próximo dos 30, ainda não tem 30. Então, ela precisa aí os 30 anos. Porque em 2019, provavelmente, ela não tinha, né? Se ela tem hoje 29, então em 2019 ela não tinha ainda os 30. A regra de transição dela ainda é com 57 anos de idade. Eu trabalho como vigilante à noite, faço rondas. Tenho direito a uma aposentadoria especial? Bem, nesse caso, há sim a possibilidade, ainda que esta pessoa não use arma de fogo. É evidente, se tem o uso de arma de fogo, fica mais fácil comprovar a periculosidade. Mas em decisões recentes, parte dos juízes entendem que o fato da pessoa, né, estar ali como vigilante pode ser enquadrado como atividade especial, sim. Sou especial, PCD, me chamo Daniel, tive o benefício BPC negado 2 vezes. Gostaria de saber qual que é o procedimento que devo tomar quando mudar de cidade e se a prefeitura ou o governo federal tem algo voltado às pessoas especiais e com deficiência. Sou homem, tenho 23 anos, tive uns 9 anos de contribuição. Me ajudem, o benefício foi negado por conta da renda familiar. Se o BPC dele foi negado em razão da renda, o ideal é ele procurar um profissional da área, porque talvez caberia uma ação judicial. No judiciário, essa renda familiar ela é vista de uma forma um pouquinho mais maleável. Então, pode ser que ele vá se encaixar. Com relação a programas, né, do Estado, né, do governo, a gente tem mais mesmo o BPC, que é para pessoas que não têm essas contribuições suficientes, que podem ajudar. E outras ajudas específicas, daí seria na prefeitura em que ele está, através do CRAS. Mas, se foi negado, procure um advogado, talvez você tenha direito aí do seu direito na justiça. Meu esposo se aposentou há 7 anos. Não foi uma aposentadoria integral. Ele tem direito a recorrer, agora ele está com 62 anos. O ideal é fazer, né? Pegar esse processo, verificar como foi concedido, para ver se cabe uma revisão ou não. Ele está dentro do prazo, que é 10 anos, né? Então, ele está com 7 anos aí de concessão. Então, é possível aí fazer um levantamento. E sempre a gente deixa claro, levantamento de possibilidade de revisão não significa que todo mundo tem direito à revisão. Sou mulher, tenho 22 anos de contribuição, tenho que continuar pagando INSS se for me aposentar por idade. Hoje tenho 45 anos de idade. Ela é uma pessoa muito jovem, né, Patrícia? Ela, de fato, provavelmente vai se aposentar só com 62 mesmo. Mas a gente sempre fala, né? A gente sempre pensa na aposentadoria, mas a gente também tem um auxílio-doença. A gente não sabe se no dia de amanhã se ela vai precisar de um auxílio-doença. E se ela simplesmente parar de pagar, daqui 2 anos ela não tem qualidade segurada. Então, se ela sofrer um acidente, precisar passar por uma cirurgia, não vai ter direito a um auxílio-doença. Então, como ela é uma pessoa muito jovem, orientamos ainda a continuar pagando. Tenho 54 anos e estou na roça e contribuí autônoma e trabalhei registrada. Vou me aposentar com quantos anos? Sou mulher. É uma ótima pergunta, porque ela voltou para a zona rural. Então, na teoria, ela teria que comprovar os últimos 15 anos na atividade rural e ela ia se aposentar com 55 anos de idade. Agora, como ela tem recolhimentos e também registros em carteira, ela virou aquilo que a gente fala de uma aposentadoria híbrida. Ela vai juntar os dois, o rural com essa atividade urbana. Então, isso pode ter jogado a aposentadoria dela só para os 62 anos de idade. Meu Deus. Meu esposo tem 30 anos de carteira registrada, sempre em fazenda. Ele passa veneno em máquinas agrícolas. Ele tem 48 anos. Será que ele já pode se aposentar? Também é uma boa pergunta, porque há casos em que o formulário PPP, que é aquele formulário que vai indicar se a atividade ela é insalubre ou não, ele indica que essa pessoa está ou não exposta a essa insalubridade em razão da exposição ao veneno. Então, o ideal é ele pedir na fazenda que ele trabalhou esse PPP,
para que seja analisado, porque se for sim atividade especial, vai aumentar o tempo de contribuição dele e como ele já tem 30, provavelmente vai chegar aí para os 35 até mais. Eu recebo uma pensão por morte previdenciária. Se eu me aposentar por tempo de contribuição, eu fico com as duas ou eu perco uma? Vai ficar com as duas tranquilamente. Ocorre que, com a reforma da Previdência, dependendo do valor desses benefícios, provavelmente um vai ser reduzido. Se for um salário mínimo, ela vai ficar com 2 aposentadorias de um salário mínimo. Agora, conforme for aumentando, talvez um vai ser reduzido até chegar a um salário mínimo. Mas ela não vai perder, vai continuar com os 2 benefícios. Perfeito, Carla. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, Patrícia. E até a próxima. Até. Se você mandou perguntas hoje aqui para o nosso programa, fica calmo que a Amandinha aguarda todas as perguntas e na próxima vez que a Carla vier ao programa, ela responde tudinho para vocês, viu?